João, capítulo 10. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso devocional com meditação. Hoje nós vamos estar meditando no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10. Tá? Vamos convidar o Senhor para estar conosco nesse tempo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo, por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando, Senhor, a boa nova do Seu Evangelho. Pai, fala conosco nesse dia, que seja o Senhor falando e não eu, Senhor, que seja um tempo, Senhor, para estarmos na Tua presença, vivifica a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, inscreve, Senhor, na nossa mente, no nosso coração, para que se cumpra a Tua palavra que diz que cada um conhecerá a Ti, Senhor, que não precisaremos mais falar conhece ao Senhor, porque cada um conhecerá a Ti, Senhor. Que seja um tempo, Senhor, na Tua presença para glorificar o Teu nome, para edificar a igreja e para o bem do mundo. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto sagrado diz assim, João capítulo 10. Eu asseguro o pastor e seu rebanho. Eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e essas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão a um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê o lobo, vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. Tem outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Essa ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam, ele está endemoniado e enlouqueceu, por que ouvi-lo? Mas outros diziam, essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? A incredulidade dos judeus. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram, até quando nos deixará em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse, eu mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus. Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu, não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus e a Escritura não pode ser anulada,
Que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias de seu ministério. Ali ficou, muita gente foi até onde ele estava dizendo, embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo que ele disse a respeito desse homem era verdade, e ali muitos creram em Jesus. Glória a Deus. Amém? Então, assim, começando pela questão do pastor e seu rebanho, era uma comparação muito utilizada. Jesus usa muito essas comparações com coisas do dia a dia em relação a realidades espirituais. E uma coisa importante é porque, assim, Jesus era um rei da descendência, que viria da descendência de Davi. E Davi, antes de ser rei, antes de ser guerreiro, ele era um pastor de ovelhas e ele se sacrificou pelas ovelhas, ele foi atrás, ele defendeu as ovelhas de um urso, de um leão. Então, Jesus está tipificando isso, né? Está mostrando isso, né? Que as ovelhas conhecem a sua voz, né? E que ele vai guardar e que ele nunca vai lançar elas fora, né? Então, assim, que todas aquelas que o Pai trouxer para ele, ele jamais lançaria fora. Então, fala que ele é a porta, né, do aprisco, né? É através dele que as ovelhas entram para o rebanho, né? Então, ninguém entra através de outro caminho que não seja Jesus, né? E que as ovelhas reconhecem a voz dele. Então, assim, aquele que é escolhido por Deus ouve a voz, ouve a mensagem e se identifica com Cristo, né? Então, isso é aquela questão que a gente fala de eleição, né? Os eleitos do Senhor, né? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. E aqueles que são escolhidos são por eleição, pela soberania de Deus, né? E que antes vieram muitos enganadores e assaltantes, né? Que vieram antes e tentaram enganar, mas as ovelhas não ouviram, porque as ovelhas conhecem a voz, né? E ele já fala que ele também procuraria pessoas fora do povo judeu, porque ele fala assim, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco e que eu vou até elas, né? E aí logo em seguida fala dessa questão mais uma vez da incredulidade dos judeus, né? Mais uma vez João reforçando aquilo que fala lá no início, veio para os que eram seus, mas os seus não o reconheceram, né? Então, assim, que a gente possa estar buscando nunca se colocar nesse lugar do incrédulo, né? Mas daqueles que têm fé, daqueles que ouvem a palavra, ouvem a voz do pastor e seguem o pastor para onde ele vai, onde ele manda, né? A gente possa estar com o ouvido atento para ouvir a voz do nosso pastor. Amém? Então, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas e estas reconhecem a sua voz. Ele é a porta do aprisco. Ninguém entra senão por ele. Glória a Deus. Então, que a gente possa pedir perdão a Deus pelos momentos de incredulidade, por quanto não ouvimos, não obedecemos, não cremos naquele que tinha sido enviado por Deus, e que cada dia mais nós possamos estar atentos para ouvir a doce voz do nosso bom pastor. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado, Senhor, por esse texto, muito obrigado pelo seu amor para conosco, muito obrigado
Cristo, por ter dado a vida por nós. Ó Senhor, como um bom pastor que cuida do seu rebanho, Senhor, que nós possamos estar atentos e ouvir a Tua voz e Te reconhecer nos nossos caminhos, para que o Senhor endireite as nossas veredas, Pai. Ó Senhor, muito obrigado por esse tempo. Continua falando conosco nesse dia, Pai. É o que nós pedimos, Te agradecemos, bendizendo o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Mais uma vez queria pedir, se essa mensagem falou contigo, ajuda o nosso canal, curte aqui embaixo, né? Compartilha com os teus conhecidos para que essa mensagem chegue a mais pessoas possam estar ouvindo, né? E se Deus falou contigo alguma coisa diferente, alguma coisa a mais, ou se você tem alguma dúvida, comenta aqui embaixo, a gente vai estar vendo os comentários, vai estar te respondendo, né? E assim a gente vai se edificando mutuamente, né? Essa iniciativa é uma parceria, mais uma vez, entre o nosso canal Família para Encontrados, a 7ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Francisco Beltrão e a Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão, na pessoa do seu diretor, Dr. Marcos. Deus abençoe a cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo devocional.